E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos à nossa super revisão de história. Hoje a gente vai focar naqueles pontos que, olha, são certeza de cair na prova trimestral. A ideia é deixar tudo fresquinho na memória, tudo na ponta da língua. Olha, nosso objetivo aqui é bem direto, tá? É gabaritar essa prova. A gente vai mergulhar fundo nos temas que vão aparecer com certeza para buscar aquela nota 10. Então, já pega o caderno aí, anota tudo e bora começar. Então, esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa da mina para a prova. A gente começa com a unificação da Alemanha, depois dá um pulo na Europa do século XIX, que estava um caos, aí a gente volta para o Brasil para falar do Segundo Reinado, entende como foi a luta pela abolição e, para fechar com chave de ouro, uma revisão final bem rápida para não esquecer nada. Fechado? Vamos nessa? Beleza, vamos começar com o nosso primeiro grande tema, a unificação da Alemanha. Pensa só, no comecinho do século XIX, o que a gente conhece hoje como Alemanha não existia. Era, na verdade, um monte de estados independentes, sabe? Uma colcha de retalhos. E quem tomou a frente para juntar toda essa galera foi um reino muito poderoso na época, a Prússia. E por trás desse plano todo tinha uma mente brilhante, um cara chamado Otto von Bismarck. O apelido dele? Chanceler de Ferro. Já dá pra ter uma ideia, né? Ele era o primeiro-ministro da Prússia e a ideia dele era bem simples e direta. Vamos usar a força do nosso exército para unificar a Alemanha. Mas claro, ele não fez isso sozinho. Ele foi esperto e se aliou com a burguesia, ou seja, os grandes comerciantes, os donos de indústrias, que também estavam super afim de um país unificado para poder fazer mais negócios e ganhar mais dinheiro. E o Bismarck não brincava em serviço. O plano dele foi tipo um jogo de xadrez, executado passo a passo. Com o exército prussiano de um lado e o dinheiro da burguesia do outro, ele foi pra cima. Primeiro, a guerra contra a Áustria. A briga era pra ver quem era o chefão dos estados alemães. Adivinha? A Prússia ganhou e mostrou pra todo mundo quem mandava. Depois, o golpe de mestre, a guerra contra a França. Nada une mais um povo do que um inimigo em comum, né? A vitória contra os franceses criou aquele sentimento de nós somos um povo só. E aí, pronto. Os estados alemães se uniram de vez, e foi assim que em 1871 nasceu o Império Alemão, que já chegou chegando, se tornando uma potência industrial tão forte que passou até a Inglaterra. Agora, é importante entender que essa unificação da Alemanha não foi um evento isolado, tá? A Europa inteira no século XIX estava pegando fogo. Era uma época de muita, mas muita mudança. Um verdadeiro caldeirão de ideias novas, de revoluções, de conflitos políticos por todo lado. Para a gente entender essa confusão toda, dá uma olhada nos times que estavam em campo na política da época. De um lado você tinha os liberais, com aquelas ideias do iluminismo na cabeça, querendo mais liberdade em tudo. Coladinhos neles, os burgueses, que queriam mais era liberdade econômica para fazer negócio. Do outro lado, os monarquistas, a galera do deixa como tá, que defendia o poder todo na mão do rei. E aí, surgindo com tudo, vinha o proletariado, os trabalhadores das fábricas com ideias socialistas que olhavam para o capitalismo e pensavam: ei, a gente está sendo explorado aqui. Imagina só, todos esses grupos brigando pelo poder ao mesmo tempo. Era um choque constante. E claro que esse choque todo ia dar em alguma coisa, né? Deu em várias ondas de revoluções pela Europa. A primeira foi lá em 1820, uma galera pedindo constituições. Tipo, ok, o rei pode continuar, mas com regras. 10 anos depois, em 1830, o negócio esquentou. Os movimentos foram mais radicais, derrubando reis mesmo. Mas o ápice, o grande momento, foi em 1848, na chamada Primavera dos Povos. Aí não era só sobre liberdade, era sobre direitos sociais, sobre democracia. Foi um século inteiro de gente lutando por mudança. Beleza, agora vamos fazer uma viagem. A gente sai dessa Europa pegando fogo e cruza o Atlântico para chegar no Brasil. E o cenário aqui era bem diferente. Enquanto lá era só revolução, aqui a gente estava vivendo um período de até que bastante calma. Era o Segundo Reinado, a era de Dom Pedro II, um governo que durou, olha só, quase 50 anos. Dom Pedro II virou imperador super novo, com só 14 anos de idade, lá em 1840. Foi o tal do golpe da maioridade. E nesses quase 50 anos de reinado, aconteceram coisas importantíssimas. Em 1850, veio a Lei Eusébio de Queiroz, que foi um passo gigante contra a escravidão ao proibir o tráfico. Depois, em 1864, o Brasil entrou na Guerra do Paraguai. E tudo acabou de forma bem repentina, em 1889, com a proclamação da República.
Dom Pedro II foi um líder de muitas facetas. Ele comandou o Brasil na vitória da Guerra do Paraguai, que foi um conflito gigantesco. Ele também batalhou, mesmo com a elite pegando no pé dele, para acabar com a escravidão aos poucos, com as leis abolicionistas. Foi no governo dele que a gente começou a construir uma identidade nacional, incluindo a figura do indígena nisso. Além de tudo, ele era um grande incentivador das artes e das ciências. E talvez o mais importante de tudo, ele conseguiu manter o Brasil inteiro, unido, segurando as pontas contra várias revoltas que ameaçavam dividir o país, como a Farroupilha e a Praieira. Olha só que frase forte essa do imperador. Ela diz muito sobre quem ele era, né? Se não fosse imperador, gostaria de ser um professor. Não conheço tarefa mais nobre. Isso mostra que a paixão dele pela educação era de verdade. Ele realmente acreditava que ensinar é a coisa mais importante que existia. Dá para ver a visão que ele tinha para um Brasil que valorizasse a cultura e o conhecimento. E já que a gente tocou no assunto, vamos aprofundar um pouco mais. A gente chega agora num dos capítulos mais difíceis e importantes do reinado dele, a luta pela abolição. O fim da escravidão era uma batalha pessoal para o Dom Pedro II. Ele mesmo chamava a escravidão de a vergonha nacional. E aqui uma coisa muito importante que a gente precisa ter na cabeça. A abolição não foi um favor, não foi um presente dado pela monarquia. Foi conquista, foi resultado da luta de muita gente. E aqui a gente destaca dois nomes gigantes. Luiz Gama, um homem que foi escravizado, conseguiu a liberdade, se tornou advogado na prática e usou as próprias leis do Império para libertar centenas de pessoas nos tribunais. Incrível, né? E também o José do Patrocínio, um jornalista super influente que usou o poder dos jornais para espalhar as ideias abolicionistas e botar pressão. Esse caminho para o fim da escravidão foi bem lento, foi passo a passo. Começou lá em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que cortou o tráfico de escravos da África. Foi o primeiro grande golpe. Depois, em 1871, veio a Lei do Ventre Livre, que dizia que todo filho de mulher escravizada que nascesse a partir daquela data seria livre. Mais para frente, em 1885, a Lei dos Sexagenários, que libertava os escravizados mais velhos. Cada uma dessas leis foi um degrau, uma conquista, até que finalmente, em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que acabou de vez com a escravidão no Brasil. Aí fica aquela pergunta, né? Por que o Brasil demorou tanto? Por que fomos o último país do Ocidente a abolir a escravidão? Bom, uma das explicações é que Dom Pedro II estava de olho no que aconteceu nos Estados Unidos. Lá, a abolição foi de uma vez só, e isso ajudou a explodir uma guerra civil que matou quase 1 milhão de pessoas. A estratégia aqui no Brasil, então, foi fazer tudo aos poucos, de forma gradual. A ideia era evitar um conflito armado desse tamanho, porque a elite que era dona de escravos era muito poderosa e, com certeza, ia resistir com unhas e dentes. Ufa! Passamos por todos os tópicos importantes, mas agora, para ter certeza que ficou tudo gravado aí na cabeça, vamos para uma revisão final. Vai ser um jogo rápido, pergunta e resposta, para ninguém ter dúvida na hora da prova. Vamos lá? Primeira pergunta, bem rapidinho. Quem foi o famoso chanceler de ferro que unificou a Alemanha? Valendo! Isso aí, Otto von Bismarck, o primeiro-ministro da Prússia. Nome importantíssimo, não dá para esquecer. Segunda pergunta, voltando para o Brasil e para a abolição, qual foi a lei de 1871, aquela que falava dos filhos de mulheres escravizadas? Exatamente, a Lei do Ventre Livre, um passo super importante naquela caminhada gradual até o fim da escravidão. E a última, para fechar com tudo, as datas do Segundo Reinado. Lembra quando começou e quando terminou? Na mosca! Começou em 1840, com o golpe da maioridade, e foi até 1889 com a proclamação da República. Quase 50 anos de história do Brasil, hein? Bom, e para a gente terminar de verdade, fica aqui uma provocação para pensar. A gente falou de unificação de países, de luta por liberdade, de decisões que mudaram o rumo da história. Tudo isso pode parecer coisa antiga, lá do passado. Mas será que é só isso mesmo? Ou será que entender como tudo isso aconteceu é, na verdade, a única forma de entender o mundo em que a gente vive hoje? Fica aí a reflexão. Agora, boa prova e vão com tudo.